Aqui há História, com o professor Armando Ferreira. Boa tarde, hoje voltamos ao podcast Aqui há História com o professor Armando Ferreira, desta vez com o tema A Revolução de Abril de 74, antes e depois do autoritarismo à democracia do país, orgulhosamente só a uma posição de reconhecimento e afirmação no novo quadro internacional. Professor Armando, foram muitos anos à espera do 25 de Abril. Sim, foram muitos anos à espera do 25 de Abril, uma revolução para muitos e para mim em particular das mais importantes da história do nosso país, e estamos precisamente no mês de Abril e não poderíamos deixar neste programa de autor do Aqui à História abordar esta temática. Há, portanto, um antes e um depois. Sim, há um antes e um depois, e penso que estas abordagens, estes programas, são sempre importantes, porque falar da história é falar do passado, que explica o presente e até nos prepara para o futuro, e, neste caso em concreto, as pessoas mais informadas estarão até mais preparadas para terem uma certa consciência crítica em relação a discursos populistas, muitas vezes tanto facciosos como perigosos. Porque a memória às vezes é curta. Sim, e podem programas como este e temas como este ajudar a um certo esclarecimento em nome de quê? Em nome da história e em nome da verdade. E como disse muito bem, foi muito tempo, mas, como diz o nosso povo, quem espera sempre alcança, e nós alcançamos. Este tema, a Revolução de Abril de 74, que eu pretendo desenvolver antes e depois, isto é, antes do autoritarismo à democracia, o depois, do país que se caracterizava como um país isolado e orgulhosamente só, que veio a tornar-se e a ter uma posição de reconhecimento e afirmação no novo quadro internacional. E foi buscar ao antes a Primeira República, o início da Primeira República. Sim, fui buscar ao antes a Primeira República, veja bem, a Primeira República que se inicia em 1910 e termina em 1926, até aos dias de hoje, portanto, a temática que estamos a desenvolver, daí uma certa dificuldade em conseguir compilar em tão pouco tempo, porque estes programas não têm muito tempo de antena, ou seja, não têm muito tempo para a antena. De qualquer maneira, fiz um esforço de síntese e na minha perspectiva, mas sempre numa perspectiva histórica, factual e não pessoal, e espero é que no final tenha sido de utilidade para os ouvintes da Rádio Alto Ave, em particular para este programa, o Aqui à História. Sim, é sempre. Sim. É sempre. Muito bem. Sim, como disse, eu começo pelo fim da Primeira República, porque, não obstante as boas intenções do ideário republicano, com a educação, com o parlamentarismo, a instabilidade governativa e a degradação política, económica e social do país durante a República resultou num descontentamento e numa desconfiança generalizada que culminou com a sua queda através de um golpe militar, para quem sabe, liderado pelo general Gomes da Costa. Isto em 28 de maio de 1926. E que partiu aqui de Braga, recordo. Partiu aqui de Braga, com muito pouco apoio, mas à medida que se deslocava para Sul, para Lisboa, à boa maneira daquilo que aconteceu com Benito Mussolini em Itália, foi ganhando cada vez mais apoiantes, mais aderentes, e quando chegou a Lisboa, a República estava de facto tão fragilizada que, como se costuma dizer o nosso povo, ela caiu de maduro. Ora, este Portugal
de 1926, quando se deu o golpe militar, a 1932, foi governado por uma ditadura militar que, diga-se, não resolveu os problemas do país. E é então que em 1928, que é uma data marcante para este tema, Oscar Carmona foi eleito Presidente da República, convidando para liderar a pasta das Finanças António de Oliveira Salazar, a grande figura deste tema. Que acabou por ter um cognome. O cognome de, em 15 anos pela primeira vez, registra-se com Salazar um orçamento superávit, um orçamento positivo e aí estava encontrado e projetado o técnico, o gestor, o político e o salvador. O tal salvador. Aliás, o Salazar fazia questão de ser o salvador e tantas vezes a sua máquina publicitária projetava vestido com a capa de Dom Afonso Henriques. Portanto, o primeiro rei. Era a face do Salazar e o corpo do nosso primeiro rei de Portugal. Portanto, reconhecidas as suas competências, em 1932, Salazar é convidado para chefe do governo. Isto é, ele passa de ministro das Finanças para chefe do governo. Um ano depois pensa, redige e faz aprovar uma Constituição inspirada nos ideais do fascismo italiano de Benito Mussolini. Um pouco mais soft, mas inspirado em Benito Mussolini. É o início do Estado Novo, um modelo político que vigorou até abril de 74, que amanhã comemoraremos, e que assenta em características de governação conservadoras, antidemocráticas, como, por exemplo, o autoritarismo, o culto do chefe. Estão a ver esta imagem de Dom Afonso Henriques vestido com Afonso Henriques, é o culto do chefe. O nacionalismo e a ruralidade. A ruralidade porque Salazar era adverso a tudo o que fosse novidade e proveniente do estrangeiro. O American Style of Life, quer dizer, as novidades preocupavam. O estilo de vida americano. Exatamente. Tudo aquilo que pudesse pôr em causa um regime fascista, como sabem, é um regime totalitário e são regimes para durar. Por isso, o recurso a métodos de inculcação de valores, desde logo nas escolas, como meio de formar, moldar consciências, a censura, a polícia política e a repressão como meio de controlo ideológico. O colonialismo foi a grande bandeira do Estado Novo e de Salazar, foi o colonialismo que assinou logo o ato colonial em 1930 e o Partido Único, a União Nacional. E tudo isto em torno de três ideias e três palavras fundamentais: Deus, pátria, família. Qualquer coisa parecido com algo que se ouve hoje. Exatamente. De algumas vozes, claro. Como diz o nosso povo, eu diria: onde é que eu já ouvi isto 90 anos depois? Neste tal antes, eu começaria por fazer uma pequena abordagem à economia, às diretrizes económicas de Salazar e do Estado Novo. E no que se refere à economia, como sabem, é importantíssima para o país e para as pessoas, Salazar não apostou no desenvolvimento da indústria, porque a indústria são as fábricas, a indústria gera operários, normalmente operários reivindicativos, influenciados pelo bolchevismo soviético, pelo sindicalismo e, por isso, reivindicativos que punham em causa a estabilidade governativa do país. Ele teve um primeiro exemplo na Marinha Grande. Teve um primeiro exemplo na Marinha Grande. Aliás, Salazar conviveu sempre muito mal
com todo o tipo de reivindicações que fugissem do cânon, daquele cânon do quero, do posso e mando. Salazar, por isso, receando a contestação que poderia vir do tecido empresarial, ele privilegiou uma visão idílica de querer fazer de Portugal a mais formosa das herdades. Era só agricultura. Exatamente, um jardim agrícola. Mas esta agricultura sem tecnologia e sem máquinas foi uma aposta perdida. Foi um falhanço este ideal de autarcia. Exemplo disso é que registrou logo um déficit em produtos alimentares de 1,2 milhões de contos em 1967 e, veja, de 8 milhões em 1973. Realmente uma aposta perdida de Salazar. Ou seja, a visão idílica de um país com uma economia assente na agricultura fracassou. Entretanto, estamos em plena Segunda Guerra Mundial. E Salazar, com mérito, conseguiu que Portugal não participasse neste segundo conflito à escala mundial, o que não aconteceu em 1914-18, em que Portugal esteve presente e com todos os aspectos negativos na Primeira Guerra Mundial. Portanto, Salazar teve em relação à Segunda Guerra Mundial aquilo que a história chama de a neutralidade cooperante. Isto é, Salazar, na Segunda Guerra Mundial, não participando diretamente na guerra, mas colaborou com as duas frentes envolvidas no conflito, tanto o Bloco Democrático, a Aliança Democrática, como no regime mais totalitário da Itália, da Alemanha e do próprio Japão. E com isso, Salazar encheu os cofres do Estado. Mas isso de nada valeu, porque não beneficiou o país, nem beneficiou a vida dos portugueses. Esta crise agrícola, onde mais de 70% das pessoas trabalhavam na agricultura, porque foi tardia a aposta na indústria, e só para termos uma ideia, só em 1953, só em meados do século XX, é que Salazar pôs em prática o primeiro plano de fomento industrial, vejam, dedicado ao investimento nas infraestruturas, quando todo o mundo já estava a trabalhar nas tecnologias de ponta, estávamos nós, em meados do século XX, a apostar num plano de fomento das infraestruturas. Isto é, demorou 20 anos a descobrir isso. Durou muito. De 33. E se calhar ainda demoraria mais se esta aposta na agricultura tivesse algum sucesso, que não teve. Ora, e para piorar esta situação, quando a nossa indústria começa a dar passos, são os grandes grupos económicos como a CUF, a Companhia União Fabril, o Grupo Espírito Santo, o Grupo Champalimau, foram grupos preferidos, privilegiados por Salazar, isto é, protegidos, e com isso asfixiavam a concorrência, asfixiavam o aparecimento de outras unidades industriais que, como sabem, a concorrência neste aspecto é sempre saudável. Portanto, estas medidas, este fracasso da agricultura e este privilegiar de interesses, nesta altura não falamos em corrupção, porque o termo era proibido, mas quando se fala hoje na corrupção, e antigamente aqui era, o Estado salazarista era um Estado corrupto. E que promovia isso, e que promovia a corrupção. Entregando a privilegiados, que eram... E protegia a corrupção, e vivia dela, e alimentava-se dela, ou seja, alimentavam-se mutuamente. Tudo isso coberto pela censura. Tudo isto coberto pela censura, e não só pela censura,
pela censura e também por um país que deveria rondar os 60% a 70% de analfabetos, não é? Se nós não considerarmos que saber escrever não é ser analfabeto, não saber escrever o nome é não ser analfabeto, que aqui contava assim, mas não é realidade. Havia exatamente uma iliteracia muito avançada. Ora, isto explica uma economia débil e a miséria do mundo rural. Este mundo rural, em que a maior parte da população, onde a maior parte da população trabalhava, teve que partir em debandada. Assistimos a uma debandada das pessoas dos campos para a cidade, o êxodo rural, mas também para o exterior, fazendo de Portugal um país exportador de mão de obra barata. Com algumas situações dramáticas vistas, como aconteciam os bidonville em França. Os bidonville que, por acaso, eu tenho aqui não para desenvolver, mas para referir. Ora, exemplo do que estou a dizer, entre 1960 e 1973, mais de 2 milhões de portugueses abandonaram o país. A maioria assalto. Assalto é uma expressão que se usava, assalto a coelho, que era para explicar a imigração clandestina. Muitos destes 2 milhões eram jovens entre os 15 e os 19 anos para fugirem à guerra colonial, porque precisamente em 1961 rebenta a guerra colonial. O drama dos imigrantes, como referiu, o drama dos imigrantes foi inclusive uma questão social. Em França, os bidonville, isto é, os bairros de lata, onde viviam estes portugueses imigrados em condições humilhantes, de precariedade, ao ponto de merecerem a preocupação, a ajuda e a solidariedade do governo francês através das câmaras municipais onde estes bidonville tinham nascido. Então vejam esta realidade, esta diferente realidade. Perante as dificuldades dos nossos imigrantes, a França ajudou, a França não expulsou, a França não discriminou, a França não destilou ódio sobre os nossos imigrantes, nem racismo e nem xenofobia. E hoje há portugueses imigrantes eleitos em França como hoje temos como deputados ou membros das maiorias. E hoje temos cidadãos portugueses em França que inclusivamente ocupam altos cargos e mesmo altos cargos de índole política. Isto é, perfeitamente enraizados e uma mais-valia para a sociedade francesa. Incluindo como empresários, temos um exemplo que podemos dar aqui de Vieira do Minho. Temos, inclusivamente, em Vieira do Minho, exemplo de ótimos empresários de sucesso e, felizmente, o que acontece em França acontece também um pouco por outros países, como nos próprios Estados Unidos e no Canadá. Outro aspecto também muito importante no percurso de Salazar e do Estado Novo foi a Segunda Guerra Mundial e a sua ação política. Como sabemos, o desfecho da Segunda Guerra Mundial resultou na derrota dos regimes totalitários e a vitória das democracias, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, por exemplo. Portugal, apesar de ter optado pela estratégia de uma neutralidade cooperante, tinha um governo de direita fascista e colonialista, que chocava, logicamente, com os interesses destes países vencedores da Aliança Democrática. Salazar, astuto, ele era um político de 5 estrelas. Num golpe de mestre, sabendo que iria ser questionado sobre a governação antidemocrática, fascista e colonialista, ele antecipa-se e, num golpe de mestre, anuncia medidas democráticas para o país. Dissolve a Assembleia Nacional e convoca eleições. E diz Salazar:
e convoco eleições tão livres como aquelas que se realizam no país mais livre do mundo. Ele estava a referir-se à Inglaterra. Mas, por isso, o entusiasmo foi enorme. O entusiasmo foi enorme e milhares de opositores organizaram-se e criaram o MUD, o Movimento de Unidade Democrática, em 1947. Promovido pelo Partido da Clandestinidade, que era o Partido Comunista. Exatamente, embora nesta altura eram todos partidos comunistas, porque desde que não se fosse do regime e não se fosse fascista, era-se comunista, uma ação ou qualquer coisa. Uma ação assim. era comunista. Apanhámos. Era uma ação anteriormente, agora é comunista. Veja o entusiasmo que gerou esta notícia de Salazar, que gerou de imediato mais de 50 mil assinaturas, com centenas de exilados a regressarem a Portugal. Mas qual o desfecho? Para se votar é preciso haver cadernos eleitorais. E o MUD, os organizadores do MUD, pediram que fosse adiado a data para que se pudessem organizar os cadernos eleitorais para poderem votar. Nada disso aconteceu e a votação foi residual e, pior que isso, agora todos estes opositores que deram a cara, ou seja, que perderam o anonimato, vão agora ser alvo da PIDE, porque estão ali identificados os opositores. Como diria um caçador, fez saltar os coelhos. Exatamente, como é o pato, não é o pato. É como o caçador tem aquele assobio do pato. Para o atrair. E o pato responde lá de lá, olha o pato, e o pato leva ao tiro. Essa expressão é engraçada, essa analogia é engraçada, porque estes opositores que estavam na clandestinidade passam agora a ser o alvo apetecível e apetecido da PIDE. 2 anos depois, nas eleições para Presidente da República, que opôs Oscar Carmona e Norton de Matos, aí o candidato da oposição, Norton de Matos, nem sequer concorreu, desistiu porque o sistema estava todo minado. Isto é, este golpe de asa de Salazar tinha o desfecho que muitos previam, era para enganar. Dar um arzinho de democracia. Era para como o nosso povo diz, era para o faz de conta. Mas muitas vezes é por cima das coisas más que nascem coisas boas. É quando nós passeamos aí por um campo em maio e nós vemos que antigamente descarregavam-se aqueles cestos de estrume, não é? Para depois labrar os campos. E quantas vezes por cima daquele monte de estrume nasciam flores maravilhosas, mais maravilhosas do que aquelas que eram geradas nas estufas. E muitas vezes o mal também traz bem. E aconteceu o sobressalto de 1958. A que é que se refere? A candidatura do general Humberto Delgado e o candidato do regime Américo Tomás. Humberto Delgado revelou-se desde logo um fenómeno de massas. E num comício no Porto, com um número de apoiantes nunca visto, a uma pergunta feita por um jornalista sobre o que faria a Oliveira Salazar se ganhasse as eleições, Humberto Delgado respondeu de forma perentória: obviamente demito-o. Convém explicar que o regime salazarista era uma presidência bicéfala. Portanto, tinha um presidente da República, neste caso estamos a falar de Américo Tomás, e tinha um presidente do Conselho de Ministros. E quem escolhia o presidente do Conselho de Ministros era, logicamente, o Américo Tomás, o Presidente da República. Logo, se o Presidente da República perdesse as eleições, como dizia Humberto Delgado, obviamente demitiria Salazar, o que não aconteceria, logicamente, se as eleições fossem ganhas. Não poderia ganhar. Exatamente.
Oliveira Sazal, portanto, respondeu obviamente de mito. Ora, esta frase, diz a história, esta frase fez tremer Salazar. Mas, resultado das eleições, 75% dos votos foram para Américo Tomás e 15% para Humberto Delgado. As atas de muitas mesas de voto confirmaram terem sido a maior fraude eleitoral de todos os tempos. Aquilo que se costuma chamar a chapelada. Foi uma verdadeira chapelada. Era o título da altura. E pior que isso, derrotado e perseguido, Humberto Delgado vê-se obrigado a exilar-se no Brasil. Entretanto, dirige a oposição ao regime a partir da Argélia. A Argélia foi sempre um protetor de exilados políticos portugueses. E lá acolheu uma rádio da oposição. Sim, foi realmente. Penso que até grandes figuras da oposição em Portugal estiveram na Argélia. Mas a 13 de fevereiro de 1965, Humberto Delgado é assassinado em Badajoz. Era demasiado perigoso para o regime. Era perigoso para o regime e o que é que prova isto? Isso só prova que o regime tinha consciência de que perdeu. E que ganhou, porque ganhou através da fraude, através da secretaria, através da chamada chapelada. Portanto, o Humberto Delgado foi atraído a Badajoz pela PIDE numa cilada e foi assassinado, isto em 13 de fevereiro de 1965. Após estas eleições, e veja-se o impacto que teve Humberto Delgado e o receio do regime de desmoronar. Após estas eleições, o regime salazarista alterou o processo eleitoral, tornando-o mais restritivo para as oposições e, numa deriva da perseguição aos contestatários, registou-se em pouco mais de um ano mais de 1.200 pessoas que foram presas e vítimas da violência. E não eram só presas, eram torturadas. Da tortura da PIDE. Só que esta vitória, eu escolhi aqui um termo histórico. Esta vitória de Salazar, e como tudo se processou, tratou-se de uma vitória de Pirro. A vitória de Pirro refere-se a uma figura de Roma que ganhou uma guerra, mas ele disse: eu realmente ganhei a guerra, mas eu perdi centenas dos meus melhores homens. Quer dizer, são as vitórias de Pirro, são as vitórias que custam muito. E foi realmente uma vitória de Pirro para Salazar pelas consequências internas e externas que viria a provocar. Internas, pelo recrudescimento da oposição. A oposição agora está mais forte como nunca após esta morte de Até na igreja se vão levantar algumas vozes. A própria igreja as condena. E o bispo do Porto, que é um dos que levanta a sua voz contra isto, António Ferreira Gomes, é exilado. Em 1965, há um movimento de contestação e de oposição e de necessidade de chamar a atenção da comunidade internacional para aquilo que se estava a passar em Portugal. E vejam, o Paquete de Santa Maria, um barco referência do regime que transportava os nossos soldados por ultramar, foi assaltado por um grupo liderado por Henrique de Galvão. Palma Inácio desvia um avião da TAP, tudo com o objetivo de chamar a atenção a comunidade internacional sobre o que estava a passar. E a nível externo? A nível externo, numa altura em que a ONU aprova a resolução 1514, isto em 14 de dezembro de 1960, resolução essa que defende o direito à autodeterminação dos povos subjugados. Isto foi em 1961, 14 de fevereiro, Portugal inicia a guerra colonial, sendo o nosso país membro da ONU
desde 1955. Quer dizer, o país membro da ONU está a contrariar uma resolução da ONU porque continua com o colonialismo e, pior que isso, inicia a guerra colonial que o vai isolando a todos os níveis em relação ao mundo, principalmente ao mundo democrático, e inclusivamente o regime comunista, que foi também um dos grandes apoiantes desta resolução da ONU. Portugal, como disse, torna-se um país cada vez mais periférico, cada vez mais isolado. O presidente americano John Kennedy, tão preocupado que estava com esta situação, que ele interferiu junto de Salazar, no sentido de abdicar desta loucura colonialista, inclusivamente compensando. Mas Salazar, se calhar também porque sabia qual era a preocupação de Kennedy, convém recordar que nesta altura vivia-se, em termos internacionais, o ambiente de Guerra Fria, não é? O mundo bipolar. Um ambiente de pactomania, não é? Em que os Estados Unidos lideravam o mundo ocidental e procuravam os seus aliados, e o URSS era o líder do mundo oriental. Ora, John Kennedy, inteligente como era, sabia que esta guerra colonial iria despertar o interesse da URSS na proteção das colónias contra Portugal, tal como viria a acontecer. Mas, apesar de tudo isso... Hoje o que se diz mais, costuma dizer que nasce por geopolítica. É a situação geopolítica. Mas o Salazar fez ouvidos moucos a todas estas preocupações, inclusivamente colaboração de Kennedy, e respondeu com estas frases simbólicas. Ajudam-me, querem nos ajudar para prescindirmos das nossas colónias? Disse, não, Portugal não está à venda. E estamos a ser isolados do resto do mundo, não faz mal. É a frase do orgulhosamente sós. Ora, o orgulhosamente sós, o país periférico e isolado, era realmente uma característica do Estado Novo, era uma realidade de Portugal, logicamente, com todos os aspectos negativos que daí advêm. A seguir vem a tentativa de suavizar o regime, após Portanto, Salazar, a queda por doença de Salazar. Sim. O Salazar entrou numa fase em que já não decidia nada, limitava-se a assinar, porque havia dois poderes instalados. Havia o institucional, que era Salazar e o Presidente da República, mas depois havia todo um poder paralelo, liderado por grandes interesses, nomeadamente orientado pela PIDE. E, em agosto de 1968, Oliveira Salazar sofreu um acidente, com a queda de uma cadeira, caiu de uma cadeira e viria a falecer. Foi substituído por Marcelo Caetano. Marcelo Caetano era um reconhecido académico, aliás, ele era professor e reitor da Universidade Clássica e uma pessoa com uma enorme experiência política, porque ele tinha sido ministro do ultramar. A subida de Marcelo Caetano ao poder criou grandes expectativas de abertura e de modernização do regime, porque conhecia-se a sua sensibilidade e conhecia-se a sua competência, um académico, um universitário. E isso veio a confirmar-se. Deu um arzinho. Sim, um ar de graça, uma esperança muito grande. Veio-se a confirmar que com Marcelo Caetano Portugal poderia mudar, poderia haver ventos de mudança. E, como eu estava a dizer, essas expectativas vieram confirmar-se. Vejam, ele tomou medidas imediatas como autorizou o regresso de exilados políticos. É uma grande medida. Alguns. Permitiu que a oposição participasse nas eleições com listas próprias. É uma grande transformação em relação ao Salazar. A PIDE
com toda a conotação negativa que tinha, Polícia Internacional de Defesa do Estado, passou a denominar-se DGS, a Direção-Geral de Segurança. Mudaram as moscas. Mudou. É uma questão só de semântica. A censura passou a chamar-se Exame Prévio e chamou a si e integrou nas listas jovens da ala liberal. Sá Carneiro, Pinto Balsemão, Magalhães Mota, entre outros. Que foram fundadores do PSD. Mais tarde viriam a ser fundadores do PSD. Jovens intelectuais e revolucionários para a época. Alargou inclusivamente o direito ao voto a mulheres escolarizadas. Contudo, as eleições de 26 de 10 de 69 ditaram um resultado de 100% a favor da ANP. O que é a ANP? É que ele também mudou o nome do partido. O partido que se chamava União Nacional passou a chamar-se Ação Nacional Portuguesa. A Ação Nacional Popular. Ação Nacional Popular. E 0% para a oposição. Quer dizer... Mas nós tivemos aqui um episódio nessas eleições que foi uma freguesia onde votaram mais que os inscritos. Sim. Acho que Vilar Chão, não é? Foi um caso até de Vilar Chão, na altura que inclusivamente votava toda a gente. Inclusivamente votavam os que já tinham falecidos. Ora, o que é que mostra este resultado? Mostra este resultado que o próprio Marcelo Caetano não sabia naquilo que se meteu, porque o sistema estava corrompido e era ele que vigorava. Criticado por uns e por outros, o Marcelo Caetano acaba por recuar naquilo que ficou conhecido como a primavera marcelista, não é? A primavera é o sonho, é o desejo de que as coisas vão mudar democraticamente. Os próprios deputados da ala liberal afastaram-se de Marcelo Caetano e, inclusivamente, publicavam artigos de opinião nos jornais, no Diário Popular, que pertenceu à família Balsemão, e depois, mais tarde, no Expresso, de também 1973. Aliás, o Expresso tinha, ainda há pouco tempo, um slogan muito bonito, que é a liberdade de informar, não é? A liberdade de pensar. Realmente tem esse lema. Portanto, estes jovens abandonaram inclusivamente o Parlamento em ruptura com Marcelo Caetano. Ao mesmo tempo, a guerra colonial continuava e as opiniões dividiam-se quanto ao Portugal colonialista. Havia aquela facção integralista que dizia: não, as colónias são nossas, as colónias são para manter. Que ainda hoje existe esta corrente integralista e nós sabemos de onde vem. Havia depois aquela corrente federativa, que era uma espécie de uma autonomia. Há uma federação, uma espécie de uma Madeira, uns Açores. Portanto, Portugal continuava ligado a esta federação, a liderar, mas dando muita autonomia às colónias. E depois havia a visão, que era a visão de a descolonização pura e simples e que não fosse outra coisa. O que é certo é que a guerra continuou, a guerra colonial continuou e revelou-se um sumidouro de gente e de dinheiro para o país. E em 1973 a Guiné já se tinha declarado independente e era reconhecida por alguns países. Reconhecida por alguns países, reconhecida pela ONU e à revelia do próprio governo português, que nem sequer teve conhecimento nem foi consultado. Mas, como estava a dizer, os horrores da guerra, até então, da guerra colonial, até então desconhecidos, caso das práticas de tortura em Moçambique, que estão hoje muito na moda, ainda há pouco, recentemente, Pacheco Pereira trouxe à ribalta esses horrores tornam-se do conhecimento público em Portugal. E vemos agora o próprio centro católico português indignado com estes horrores, e houve até nesta altura, em 72, 73, a vigília na Igreja do Rato, em Lisboa, a chamar a atenção para estes horrores. E pelo mundo.
Isto espalhou-se pelo mundo. Por exemplo, numa visita de Estado à Inglaterra, Marcel Caetano é apupado e mal recebido pela população inglesa, porque conhecia esses horrores da guerra colonial que em Portugal poucos conheciam. Os dirigentes do MPLA, portanto, representantes de Angola, os representantes da Frelimo, representantes de Moçambique, e os do PAIGC, representantes de Guiné e Cabo Verde, são inclusivamente recebidos pelo Papa Paulo VI. E a ONU, como disse há pouco, de forma unilateral, reconhece a independência da Guiné-Bissau sem consultar o governo português. Digamos... Era uma marca do isolamento. Exatamente. E não só do isolamento. Era a evidência de que o regime estava por um fio. O regime tinha terminado a sua vigência. Portanto, o regime estava por um fio, arrastado em grande medida pela questão colonial. A questão colonial contribuiu também decisivamente para o desgaste do Estado Novo. E a pedrada no charco aconteceu com a publicação do livro Portugal e o Futuro, de António de Spínola. Que tinha a sua visão mais suavizada, afinal. Uma visão um bocado discutível, verdadeira, mas discutível. Muitas vezes, muitas pessoas perguntam porque é que chegou a esta conclusão só agora, mas viveram toda uma vida ligados à guerra, e nomeadamente à guerra colonial. E a tentar a famosa psicose sobre as populações para as atrair. Exatamente, eram instrumentos também da questão. Nesse livro, Spínola tem uma ideia que é uma ideia geral, que a solução para o fim da guerra estava na diplomacia, isto é, estava no diálogo, nas conversações e não nas armas. Ora, Marcel Caetano tinha perdido as rédeas do poder, tal como aconteceu com Salazar, desautorizado pelas próprias Forças Armadas, que perante um pequeno momento de insubordinação, Caetano convocou uma reunião com as altas patentes das Forças Armadas e alguns, pura e simplesmente, não apareceram. Apareceu, como se dizia na época, a Brigada do Reumático. Sim, mas a ideia foi de que os outros não apareceram. E isto foi, de facto, um exemplo de que as coisas estavam mal. Porquê? Porque estava na calha um golpe militar para mudar a situação do país. A Operação Fim do Regime concretizou-se na madrugada de abril de 1964, aquela madrugada, não é? Aquela madrugada esperada, naquela manhã limpa, na Sofia de Melbourne. Agora, a seguir, como sabem, há aqui um período entre a queda do regime e 1982, que é realmente preocupante. Só que este tema merecia outro programa. Só por si merecia outro programa igual a este. Porque de 25 de abril de 74 a 30 de dezembro de 82 viveram-se momentos de grande tensão política e de conflitualidade, que poderia muito bem ter mudado o rumo dos acontecimentos. Acontecimentos como o 11 de março e o 25 de novembro foram disso exemplo. Num percurso de consolidação democrática, onde, inclusivamente, houve violência. Houve grupos de terroristas de extrema-direita e de extrema-esquerda. O ELP, o MDLP, as FP25, aliás, sobre as FP25 está agora nas salas um filme sobre as FPs 25. Portanto, a consolidação democrática só encontraria o seu caminho com a Constituição de 1982, que foi um marco decisivo para a democracia, com o fortalecimento de uma matriz mais civil na nossa
Constituição. Estava-se aí mais aberto ao mundo. Sim, mais aberto ao mundo, mais Portugal, mais respeitado, mais sentido pelo exterior e principalmente por quem cá vive. Ora, e agora o depois? O depois, vemos hoje no dia-a-dia que há diferentes interpretações. Mas mais importante que as diferentes interpretações são os factos históricos. E os factos históricos apontam para esta realidade. Apontam para a realidade de que, pouco mais de 50 anos após a Revolução de Abril, o país periférico, o país orgulhosamente só, como a ideia que está no título deste programa, afirma-se no novo quadro internacional, com um percurso democrático que se vem fazendo sem grandes sobressaltos. Portugal não tem presos políticos, Portugal não tem deportados, Portugal não tem exilados, Portugal respeita os direitos humanos. Um país onde há liberdade e tolerância. Um Portugal que conquistou e usufrui de um prestígio democrático merecedor da confiança dos parceiros comunitários e do mundo. Portugal hoje é um país respeitado no mundo. Reconhecido. No mundo. Repare, a adesão à CEE e o contributo dos fundos comunitários alavancaram as infraestruturas do país, a sua modernização, o seu crescimento e a sua afirmação. Entre 1986 e 1992, Portugal registrou inclusivamente um crescimento superior ao da média europeia. Esse esforço foi reconhecido e premiado ao integrar o grupo dos 11 países que aderiram à moeda única em 1999. Convém lembrar aos nossos ouvintes de que são apenas 50 anos após a saída de um regime totalitário, fascista, que divulgou o obscurantismo. E de um país com atraso. A negritude, a tristeza, o medo, a guerra. O Portugal da diáspora de outros tempos, da imigração pobre, continua no nosso ADN, mas não como outrora, de mão de obra desqualificada e barata. Hoje, no desporto, na ciência, no conhecimento, nos mais altos cargos dirigentes das finanças, na saúde e na política. Veja o reconhecimento que Portugal tem ao ocupar neste momento altos cargos de direção e de responsabilidade na ONU, na Comunidade Económica Europeia, em centros de investigação de países mais evoluídos do mundo, como os Estados Unidos da América. Quer dizer, esta diáspora portuguesa, agora, ela continua, mas ela agora afirma-se pelo seu talento, pelo seu reconhecimento da competência. A própria educação, eu estudei, terminei o meu curso em 85, 86, e o que era a Universidade do Minho? Eram ali uns apartamentos na rua Dom Pedro V e umas salas na Abade Loureira. Passados uns anos, após o 25 de Abril, eu fui fazer uns cursos de pós-graduação na Universidade do Minho, no campus de Gualtar, e aquilo já é um mundo. O multiculturalismo, a presença de estudantes de todo o mundo, os Erasmus, todas estas realidades que hoje a juventude, os estudantes têm, estava vedado à juventude do regime que nós estamos hoje aqui a debater e que, felizmente, 74 disse basta. Portanto, como estava a dizer, a diáspora portuguesa afirma-se agora por aspectos positivos. E o país da imigração é agora o país da imigração é agora também o país que desperta o interesse de trabalhadores imigrantes que procuram aqui melhores condições de vida. Esperam, como nós, ser bem tratados. E espero que sim. E estão a ser bem tratados.
com as devidas exceções de quem sabemos. A sociedade portuguesa apresenta-se hoje indiscutivelmente mais aberta, mais instruída e mais qualificada. Veja, o caso da mulher. O caso da mulher. Neste particular, a mulher ganhou protagonismo com o 25 de Abril e hoje tem um grande protagonismo. Como exemplo, a mulher hoje entra maciçamente no mercado de trabalho. Nos anos 60, portanto, em pleno Estado Novo, apenas 13% das mulheres tinham um emprego. Trabalhavam fora de casa. As demais eram a gata borralheira, a doméstica, a dona de casa. Em 1977, portanto, 3 anos após a Revolução de Abril, já eram 49% as mulheres que trabalhavam, que estavam no mercado de trabalho. Atualmente, não tenho assim dados bem precisos, mas ultrapassam os 70%. E uma realidade, mais de metade do talento qualificado hoje é feminino. Exato. É preciso que se diga isto. Mas vão afirmando isso também. É preciso que se diga isto. A nível global, cicatrizadas algumas feridas da descolonização, Portugal e as ex-colónias reaproximam-se. O mundo lusófono de Portugal, como os PALOPs, os países africanos de língua oficial portuguesa, com os países da CPLP, Confederação de Língua Portuguesa, Confederação de Países de Língua Portuguesa, o Portugal da tolerância e da democracia recebeu recentemente o presidente Lula da Silva. E com 2 marcas distintas. Parece que vem a propósito. Há 2, 3 dias, Portugal recebeu um presidente de um país chamado irmão, que foi como um país irmão, uma ex-colónia, um país da CIA, do espaço ibero-americano, um país do CPLP, Lula da Silva. E como diz, e muito bem, e tão diferente da postura intolerante e antidemocrática. Parecem as 2 marcas do antes e do depois. E cá estão, precisamente, cá está o objetivo desta apresentação, que é o antes e o depois, com factos históricos, para que não haja dúvidas. E tão diferente foi esta forma de receber Lula da Silva. A tolerância e o respeito e uma postura intolerante e antidemocrática de quem, não sendo tolerante e democrático, coabita e alimenta-se da liberdade e da democracia. Aqui é que está o grande paradoxo. É que esta democracia e esta liberdade consegue alimentar fações antidemocráticas e racistas. De qualquer modo, valeu a pena. Triste, mas triste realidade. Por isso é que este programa e a minha intervenção não são questões pessoais, não são opiniões, são factos históricos. É investigação. A história procura objetividade e a prova. É o trabalho de um historiador que investiga factos históricos indesmentíveis, que retratam um país antes e um país depois da Revolução de Abril. É também, e espero que seja, um contributo para a importância e a necessidade de estarmos informados e, com isso, melhor preparados para, de livre-arbítrio, sermos donos das nossas decisões, das nossas convicções e das nossas opções. Porque é importante que se tomem opções, mas é importante que as pessoas estejam informadas, que tenham consciência crítica para tomarem essas opções com consciência crítica e com consciência democrática. E
Termino assim esta minha intervenção. Como compreende, muito mais poderia ser dito, mas como é normal nestes programas, os ouvintes têm toda a liberdade de poder colocar questões para o mail da Rádio Alto Ave e eu, com todo o gosto, darei as explicações que estiverem ao meu alcance, como professor de História e como democrata que procura o saber alicerçado na verdade. Muito bem, este foi o podcast da efeméride do momento, a Revolução de 1974, antes e depois do autoritarismo à democracia, do país orgulhosamente só a uma oposição democrática, ou melhor, uma oposição de reconhecimento e afirmação do novo quadro internacional, da autoria do professor Armando Ferreira. De referir que pode, como já ouviu, contestar ou pedir explicações ou esclarecimentos através do mail da geral @radioaltoave.pt. Boa tarde. Aqui há história com o professor Armando Ferreira.